Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses trabalhadores da espiritualidade que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite em pleno novembro, bem friozinho, né? Mas estamos aí vivenciando as mudanças aí no clima, no planeta, né? Mudanças aí em todos os sentidos, né? E dar boa noite a quem está aqui também, a quem vai nos assistir aí, né? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite aí pelo Facebook ou pelo YouTube. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância da prece, né? É tanto assunto que a gente tem na doutrina, como diz o Rogério, é difícil da gente repetir palestra, né? Porque tanto assunto, e aí me veio falar um pouquinho da prece, né? E a doutrina espírita, ela, como em tudo, ela amplia muito a nossa forma de entender o que é a prece, do que é a oração, né? Abre aí os nossos horizontes para a gente entender um pouquinho mais a fundo. E aí a gente começa a conversar um pouquinho aqui, lá no capítulo, dentro das leis morais, no Livro dos Espíritos, tem o capítulo 2 que fala da lei de adoração. Aí na questão 649, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: em que consiste a adoração? E a resposta: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. E hoje nós vamos ouvir bastante essa palavra pensamento, que aliás não é uma palavra, né? O pensamento e a vontade são atributos do espírito, né? Então a gente pensa, o espírito pensa. Então quando a gente adora, quando a gente faz uma oração, a gente está nesse ato aí de fazer, de se conectar com algo maior. Pode ser Deus, aqui está falando de Deus, pode ser Jesus, pode ser o anjo da guarda, os amigos espirituais, não importa, né? É a elevação do pensamento a Deus, né? E é muito importante a gente entender isso, porque eu acho que todo mundo aqui já experimentou em uma situação muito aflitiva, de muita dor, da gente se sentir perdido, da gente não saber o que fazer. Quando a gente para e quando a gente silencia um pouco a nossa mente e a gente faz essa prece, que na verdade é uma evocação, na verdade é uma conversa, né, que a gente tem com alguém a quem a gente dirige a nossa prece, e isso nos traz um alívio muito grande. Mas em muitas situações a gente pode usar esse recurso maravilhoso que é a prece e a gente simplesmente às vezes se esquece desse recurso. Se esquece que a gente está aí sendo ajudado, que a gente está cercado por muitos amigos que nos ajudam na nossa caminhada. Basta que a gente se conecte com eles. Mas a prece, ela não está limitada a um lugar, né? A gente não pode só fazer prece quando a gente está aqui na casa espírita ou quando a gente está em outro lugar, não. E a prece, ela não tem fórmula, né? Ela não tem uma fórmula exata, ela não tem que acontecer tal dia, em tal local. A prece é constante, né? É a prática, é a nossa vivência. Não é só fazer prece e orar no tempo religioso, não. A gente tem que orar e fazer prece na nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. A prece, ela independe do lugar, ela independe do número de palavras. A gente está acostumado a fazer prece, né? Aquela fórmula ali. Tudo o que manda numa prece, o que é o principal é o pensamento. Então, se a nossa intenção naquele momento, seja pedir ajuda, seja agradecer, seja louvar a Deus ou a quem quer que seja, é muito importante, né? E a gente, às vezes, se esquece desse recurso, né? Às vezes, a gente está no dia a dia, na nossa correria, na agitação, a gente começa a se sentir inquieto, a gente está ansioso, né? E a prece também tem isso. Às vezes, a gente faz prece, mas a gente não tem aquela entrega, né? A gente não confia, porque, às vezes, a gente faz uma prece nervosa, uma prece ansiosa.
porque a gente quer que Deus resolva ou alguém resolva os nossos problemas. Olha, eu faço prece, mas não acontece nada. Eu faço prece, eu quero uma coisa, nada acontece. Mas a gente não sabe se realmente aquilo que a gente está pedindo, a gente que ainda tem essa visão muito limitada, muito circunscrita, se aquilo é realmente necessário para o nosso crescimento, para o nosso bem, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa prece aí, que a gente já viu aqui, que é a elevação do pensamento, né? E aí, dentro aqui do Evangelho, a gente vai ficar no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho é o capítulo 27. É um capítulo um pouquinho extenso, a gente só vai ler alguns trechinhos aqui, mas vale a pena. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, quem não tem, pode adquirir aqui com a gente, lá na biblioteca, estudar esse capítulo. Dedicar um tempo a estudar esse capítulo, porque vai falar da qualidade da prece, como é transmitida a prece, vai falar com muitos detalhes sobre a prece. É um capítulo muito importante, então, como a gente fala, fica aí o dever de casa. Porque aqui 1 horinha é muito pouquinho, né? Então a gente tem que continuar, porque a doutrina espírita é isso, é estudo contínuo, perseverante, a gente pegar, ler em casa, não entendeu, pergunta, não concordou, vai buscar, não concordo com o que a palestrante lá está falando, então vai estudar, né? A gente tem que buscar essas informações dentro da doutrina. E aí, aqui dentro de uma parábola, Jesus ensina a qualidade da prece, né? Como que a gente tem que fazer prece? Qual é a prece que é mais eficaz? Como é que é? E eles falam aqui, ó, qualidades da prece, né? Está aqui no Evangelho. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Né? Então, aqui a gente já vê que a prece, né, esse intercâmbio que a gente tem com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, ele tem que ser feito no nosso íntimo. Por isso, se recolha. Né? Muitas vezes é necessário, no momento que a gente está muito aflito, a gente se recolher um pouco, silenciar, desligar o celular, ficar um pouco ali retraído, porque Deus sabe das nossas dificuldades. Então é uma relação, é uma conexão que a gente tem que estabelecer, né? É uma relação de intimidade, porque às vezes a gente vai ficar ali no nosso canto, vai fazer a prece e a gente está sendo ouvido, a gente está sendo ajudado o tempo todo. Mas às vezes é isso. E muitas vezes a gente acha que orar tem que fazer uma belíssima oração, ou tem, como dizem aqui na época lá, né, que os fariseus faziam muito isso na época de Jesus, ficavam nas praças públicas para demonstrar a sua fé. Mas a fé, né, a prece, ela tem que ser realizada intimamente. É um desabafo muitas vezes. É você às vezes ficar quieto numa prece e você chorar. Isso é importante. Porque a gente vive num tumulto, às vezes, muito grande da nossa vida, de correria. Então, é um momento que a gente para, que a gente silencia e que a gente se conecta com algo maior. Todo mundo aqui, com certeza, já experimentou essa paz que é a prece, de você estar agitado e você parar, de você ter esse momento íntimo e essa conexão com esses amigos que sabem da nossa dor, que têm essa tarefa de nos auxiliar. Cada um de nós tem um anjo da guarda, tem um amigo protetor, que tem essa missão de estar junto a nós, como um pai está, né, com a tarefa aí de guiar. Então ele está ali, ele sabe das nossas dificuldades. A prece, ela nos fortalece. Né? Orar ou fazer prece não é a gente querer se livrar dos problemas. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, não. Mas é se fortalecer, é se sentir encorajado. Meu Deus, olha, está doendo, eu não sei o que fazer, mas me ajuda. Nunca a gente deixa de ser ajudado. Às vezes não é da forma como a gente quer, mas é a forma que a gente precisa, né? Só que a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade em entender isso. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos.
Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lo peçais, né? E muitas pessoas falam, mas para que então que eu vou fazer prece? Se Deus sabe de tudo, se Deus atende ao que realmente a gente necessita, para que a gente precisa fazer prece? Também vamos chegar lá nessa pergunta aí do Livro dos Espíritos, né, que Kardec também fez. Mas é isso, né? A prece é para que a gente se fortaleça, porque Deus realmente sabe do que a gente precisa antes da gente pedir. Né? A doutrina espírita já traz um esclarecimento para nós muito importante, porque está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, o primeiro questionamento que Allan Kardec fez aos espíritos. O que é Deus? Não é quem é Deus, ele não fez essa pergunta, porque quem já é um pronome que daria a ideia de uma pessoa, é o que é Deus. E eles respondem simples assim. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Então é claro que ele sabe do que a gente precisa antes da gente pedir. Mas não é por ele saber que a gente não vai se conectar, que a gente não vai se fortalecer. A prece é para nos ajudar, não é para falar com Deus do que a gente precisa, porque ele sabe do que a gente precisa. Não é? Porque às vezes a gente faz essa prece ansiosa, querendo pedir a Deus uma coisa ali que a gente quer muito. Mas às vezes aquela coisa não vai acontecer da forma ou naquele momento, porque ele sabe que não é o nosso momento. Nós não estamos preparados para passar por aquela situação. Então nós temos que esperar estar mais maduros dentro do nosso processo, dentro da nossa caminhada, e aquilo ali vai acontecer, às vezes de uma outra forma que a gente não vai nem perceber. Nós somos o tempo todo auxiliados e ajudados, porque senão, meus amigos, a gente não estaria aqui hoje, na situação que nós estamos. Nós ainda somos espíritos a caminho, nós ainda somos muito imperfeitos, mas essa não é a nossa condição eterna, nós estamos agora sim. Então eles sabem das nossas necessidades, eles vão nos ajudar, nos fortalecer, nos encorajar. Esse é o papel da prece, a gente se conectar com eles. Mas ele sabe do que a gente precisa, né? E aí, então tá lá, bem já ali mostradinho aqui como que a gente, né, quais são as qualidades da prece. A verdadeira prece deve expressar entrega, confiança, aceitação e gratidão, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como agir, a gente tem que ter esse trabalho ou tem que fazer esse exercício de entregar. Não é entregar e ficar sentado esperando as coisas acontecerem, mas é uma entrega no sentido de confiar em Deus, de confiar nessa inteligência suprema que é puro amor, que nos ama, que nos dá as oportunidades certas, né? Confiança, porque é a gente confiar nele, porque a gente ter fé muitas vezes, ela não é palpável, a gente não está vendo, a gente às vezes não pega naquilo, mas é ter fé, é confiar que aquilo, se for necessário, se for útil para o nosso crescimento, vai acontecer, né? Aceitação, que aí ainda é mais difícil, porque às vezes a gente passa por situações que a gente não aceita, que a gente acha que a gente não merece, que a gente não entende, eu não precisava passar por isso, né? E da gratidão, né? Ser grato pela vida, ser grato por hoje a gente poder estar aqui ouvindo uma palestra, por a gente ter acesso aí pela internet para ouvir outras palestras, para aprender. Hoje nós temos acesso a muito conhecimento. E é coisa de pouco tempo, gente. Antigamente, né, eu não sou tão velha assim, mas eu sou do tempo que quando a gente tinha, era um acontecimento, a gente tinha que ir fazer uma pesquisa, né, fora que a professora passava, era um evento, ir na biblioteca municipal. Né? A gente ia lá na biblioteca, aí tinha lá todas as regras da biblioteca, que a gente não podia falar, que a gente tinha que pesquisar. O máximo de tecnologia que tinha, tirar uma xerox. Aí a gente levava aquele livro desse tamanho, ia lá, xerocava, era a tecnologia que a gente tinha. Né? Hoje, ó, daqui, ó, olha, muita mudança em pouco tempo, está tudo aqui, ó. A gente tem acesso a coisas boas e coisas ruins, né? Porque a internet ela é neutra, vai depender do que a gente procura também. Tem gente que usa isso aí para o mal,
E tem gente que usa para o bem, para a gente, tanta coisa que a gente tem conhecimento, que a gente fica até, isso gera até ansiedade na gente, porque a gente quer dar conta de tudo, eu tenho que saber tudo, né? E a gente também tem que medir um pouco isso, porque senão a gente fica doido aí com essa quantidade de informação que a gente nem dá conta. Mas o acesso, né, ao conhecimento, às palestras, é muito importante. Como a gente pode aprender hoje? Né? As crianças aí que são mais novas já dominam essa tecnologia, já mexem, já sabem, ensinam até para a gente, né? Porque às vezes a gente não sabe, a criança, mas você não sabe. Parece que já vem com aquele chipzinho, né? Essa geração aí já vem mais assim, familiarizada com essa tecnologia, já nascem aí com o celularzinho ali, já interagindo ali, né? Então é importante a gente estar atento a isso aí. Ter gratidão por esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento muito bom para a gente crescer, para a gente evoluir. Nós estamos agora na nossa melhor versão, porque a gente já veio aí caminhando e a gente ainda não, né? A melhor versão que eu digo para agora, para a nossa caminhada até aqui. Nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo, então ser grato a isso. Ser grato a esse momento, a gente tá optando por escolher, por aprender sobre o que é o espírito, estudar a doutrina espírita, que abre tanto a nossa mente, né? Então, assim, a gente precisa ser grato também a tudo isso aí. E aí, nós voltamos aqui para o livro dos Espíritos, que aí continua nesse capítulo 2 aí das leis morais, e agora a gente vai falar especificamente da prece, né, nessas próximas questões aqui. Na questão 658, Kardec pergunta o seguinte: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Olha aqui, né? O que dita a regra, o que dita realmente a qualidade da prece é a intenção. É quando você faz de coração. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer, ou determinada hora você tem que fazer porque é um dogma, é um ritual de alguma religião. Não. É todo um momento. Para a gente elevar o pensamento a Deus, não precisa de hora marcada, não precisa de lugar certo. Basta que a gente se conecte, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus. E é claro que é agradável, porque é verdadeiro. Às vezes um obrigado que a gente dá, meu Deus, me ajuda, obrigada por isso, obrigada por ter me livrado desse perigo. Isso já é uma prece, se tiver com uma energia positiva, se vier do coração, isso já basta. Né? A gente tem que abrir a nossa cabeça e achar que a prece é uma coisa, que tem que ter um ritual, que tem que ser cheio de fórmula. Não é. É uma elevação do pensamento, né? O poder da prece está no pensamento. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, como a gente já viu, né? Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E desses 3 itens aqui, o que mais a gente faz é pedir. A gente mais pede. A gente pede porque a gente precisa realmente. A gente pede porque a gente necessita dessa clareza, a gente necessita da ajuda, a gente necessita se sentir encorajado, porque muitas vezes, em momentos da nossa vida, a gente se cansa, a gente quer desistir, a gente acha que não vale mais a pena. E aí a gente tem que se lembrar, meu Deus, eu vou fazer uma prece, eu vou pedir ajuda. E logo vem, né, aquela motivação, aquela energia para a gente seguir em frente. Né? A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para o assistir.
é um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Né? Claro que nos torna melhor, porque nos ajuda. Nós somos espíritos, né? Numa encarnação, numa oportunidade de nos reajustarmos com os nossos familiares, de evoluirmos intelectualmente através do nosso trabalho, de evoluirmos moralmente, né? De buscarmos trabalhar o nosso íntimo para que a gente seja mais caridoso, menos egoísta, menos orgulhoso, né? Tantas oportunidades. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Né? Quantas vezes a gente se deixa levar por uma discussão, por uma palavra que não é dita fora do contexto, ou que a gente se irrita com a forma de ser do outro. Né? Essas coisas, principalmente em família. Né? É um núcleo importantíssimo, mas nem sempre é um núcleo fácil da gente estar ali. Né? A gente sabe disso. Porque tem espíritos afins e tem espíritos que também não são, que estão ali numa oportunidade para aprender. Então, onde mais a gente tem que exercitar a caridade, como a gente já falou aqui, que envolve a indulgência, que envolve o perdão, é no nosso núcleo familiar. Porque, embora estejamos ali, cada um é uma individualidade, cada um é um espírito num estágio evolutivo, cada um tem o seu olhar, a gente já falou aqui, né? Cada um de nós tem um mapa do mundo, tem uma forma de ver, que às vezes entra em conflito com o outro que não vê igual, aí a gente quer que a nossa visão prevaleça. A gente sabe, né? A gente sempre conversa muito sobre isso aqui, mas é ali. Então a gente sabe o quanto é necessário a gente se sentir fortalecido, porque tem vezes que dá vontade mesmo de desistir, né? Mas é isso aí. Né? A gente pedindo socorro, ele jamais será recusado. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Né? Olha que interessante. Pô, a gente está falando de prece, ele está falando para a gente estudar. E é claro, meus irmãos, é lógico. Porque a prece também nos auxilia. Todas as vezes que nós nos deparamos com o nosso comportamento, muitas vezes nós nos até surpreendemos com os nossos comportamentos. Com a nossa dificuldade, às vezes, em aceitar certas coisas, com dificuldade de ver, né, como eu disse aqui, o modo de olhar do outro, né? E é preciso, como eles falam. E exatamente, tem pessoas mais que são ciumentas, que são invejosas, que são maus e que também oram muito, mas não fazem da oração uma oportunidade para se observar. Né? Como a gente, às vezes, a gente tem facilidade para ver no outro o defeito do outro, né? Mas a gente é cego para a gente ver os nossos defeitos, para ver o que a gente tem dificuldade. Né? E todas as vezes que a gente se depara com um comportamento que a gente não gosta, com um vício que a gente tenha, né? Sueli foi semana passada, né? Sueli fez a palestra sobre virtudes e vícios, né? Muito boa. A gente tem muitos vícios. A gente tem. E todas as vezes que a gente se depara com ele em alguma situação, é desconfortável, a gente não gosta. Né? Mas existe. E negar que a gente seja ou botar a sujeira para debaixo do tapete não adianta. Então, a prece ajuda também para que a gente se conheça. Está lá, né, na oração do Pai Nosso. Quando eles falam de perdoar, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É proporcional. A gente quer indulgência, a gente quer perdão, mas muitas vezes nós temos dificuldade em perdoar e ser indulgente, em ser caridoso com o outro. Né? Mas é isso aqui. É o que eles dizem, né? É uma ocupação só, mas não é um estudo de si mesmas. Não é um remédio que é ineficaz. Nesse caso,
mas a maneira de aplicá-lo. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras, né? E o tempo todo Jesus falava disso, né? Cuidado para não ficar rezando em praça pública, para ir lá oferecer, né? Para depositar sua oferenda no altar. Cuidado, porque isso são atos externos, mas que não mudam em nada a nossa conduta. É o que eles falam aqui, né? A gente pode sim pedir o perdão das ofensas. Claro que sim. Todos nós precisamos ser perdoados e perdoar, né? Mas é o que eles falam aqui, ó. Não adianta a gente pedir perdão se a gente não muda a nossa conduta. Não adianta a gente oferecer, a gente ser caridoso, se no nosso íntimo, se no nosso interior o nosso coração está carregado de ódio, de iniquidades, de sentimentos de vingança. Essa prece não vai ser eficaz. Se a gente não buscar se esforçar nesse exercício, nesse trabalho íntimo, a prece, a oferenda, a vinda ao centro, água fluidificada, passe, nós vamos estar bloqueados energeticamente, mentalmente. Quando a gente está nesse trabalho de autoconhecimento, de reforma íntima, em que a gente precisa e recebe essa ajuda da espiritualidade superior, de Jesus, de Deus, a gente está ali, né, buscando o melhor, buscando fazer o que a gente pode. A gente não é perfeito, a gente não vai sair dessa encarnação aí, né, muito melhor. Não, a gente está trabalhando algumas situações, algumas partes nossas, mas que não dá conta, a gente não dá conta de tudo. Por isso que Deus, que é infinitamente justo e bom, criou a reencarnação. Nós estamos aqui numa encarnação, por isso que eu disse importante esse momento, que nós estamos aqui encarnados no planeta, passando por todas essas transformações, e nós precisamos também promover essa transformação dentro de cada um de nós. Porque a cada encarnação, a cada nova existência, a cada nova estada na matéria, a gente vai evoluindo intelectualmente, moralmente, a gente vai se melhorando, a gente vai se purificando. Nós não podemos fazer isso em uma única existência. Vamos ser honestos e racionais. Vamos nos analisar. Vamos pensar assim, cada um, dentro de si. E ver o tanto que a gente ainda precisa trabalhar em nós. A gente acha que numa só, até nem que a gente viva até 200 anos, a gente vai ficar perfeito, evoluído? Nessa, não. Mas Deus é justo, vamos ter outras oportunidades, vamos retornar à espiritualidade, vamos aprender lá e vamos retornar. Aqui é o nosso vestibular, é o nosso Enem, né? Porque lá a gente aprende, a gente evolui. Só que aqui é a mão na massa, aqui é o trabalho. A encarnação é uma oportunidade de crescimento, ninguém aqui está sendo punido, castigado, não. Todos estão tendo as oportunidades necessárias. Muitas vezes na nossa vida ou na vida das pessoas, das situações que a gente vê, a gente não é capaz de entender. Porquê das dores, porquê dos sofrimentos, das desigualdades sociais, das deficiências físicas, a gente não entende. A gente ainda não tem esse conhecimento, mas a doutrina já nos explica. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui e não estamos aqui pela primeira vez. Nós já tivemos aqui, usamos ainda mal o nosso livre-arbítrio, porque a gente ainda não tem o conhecimento total do bem e do mal. Então a gente vai usar o nosso livre-arbítrio de uma forma também relativa. Vamos aprender com os nossos erros, com os nossos comportamentos equivocados, mas estamos num processo contínuo de evolução. Nós saímos de uma condição de simples
de simplicidade, de ignorância, sem conhecimento, para atingirmos a perfeição. E a gente acha que essa caminhada é fácil, ela é rápida. Não, ela leva tempo, é um processo que nós estamos submetidos. Então nós vamos reencarnar. É um grande processo de educação que Deus criou. Nós vamos encarnar quantas vezes forem necessárias. Se não for na Terra, vai ser aí nessa pluralidade que nós temos aí de mundos habitados, que não estão aí só para nos fazer bem, para ver uma galáxia, um céu estrelado. Não, tem um propósito. Deus não cria nada sem utilidade. Tudo tem um propósito. Então, quando a gente estuda, quando a gente vai vendo, a gente sabe do que é necessário. Por isso, a prece é um recurso valiosíssimo que nós temos, para a gente se conectar. Quando a coisa ficar feia, o calo apertar, preciso de ajuda. E ela vai chegar, está ali. A gente tem que aprender a se conectar e usar esse recurso, né, que a gente tem aqui ao nosso alcance. Então, é claro, né, que a gente vê aqui que a gente tem que mudar sempre a nossa conduta. Na 662, pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. E aí vem um comentário de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada, né? São dois atributos, né? Eles falam aqui, pensamento e vontade são dois atributos do espírito que nós ainda não sabemos, não conhecemos bem. Nós ainda não conhecemos. O poder, né? Essa vontade que nos move. Quando a gente quer uma coisa, quando a gente tem a vontade firme, quando a gente pensa num propósito no bem, a gente consegue. Mas a gente tem que fazer essas forças se movimentarem. Nós ainda não sabemos usar, ou nós não entendemos essa capacidade que nós temos. Agora que a ciência avança na força do pensamento, né? A gente tem aí a física quântica, a gente tem programação neurolinguística, a gente tem tantas áreas do conhecimento de como a nossa mente funciona, né? O poder da palavra. Nós somos co-criadores. O que nós pensamos determina a nossa realidade. O que nós pensamos determina a nossa saúde. Nós somos um ser espiritual. Nós somos um espírito encarnado num corpo físico, num corpo material, com um liame, com um elemento que nos une, que é o perispírito, que é o corpo espiritual. E essa trindade, esse ser trino que nós somos, influencia. A influência da matéria, ela chega ao nosso espírito, e o nosso espírito, que detém a força e a vontade, determinam as situações em que nós vamos estar. Se nós vamos estar saudáveis ou doentes, tudo é a força do nosso pensamento. Mas nós ainda estamos caminhando muito vagarosamente, avançando e descobrindo esse poder, né? Nós somos co-criadores, nós podemos criar o poder da nossa palavra, né? A prece é uma palavra, é uma elevação do pensamento. E nós podemos nos ajudar o nosso semelhante, aquele que sofre, aquele que está desencarnado, aquele que comete suicídio. Nós podemos ajudar muito. E muitas vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada, que a gente só pode ser caridoso com o outro por dar uma esmola, por dar algo material. Não, a gente pode exercitar a caridade pelos pensamentos, pelas nossas ações, né? Pode emitir fluidos bons, independe. O pensamento não tem barreiras. Não há barreiras.
Todos nós estamos envolvidos aí num fluido cósmico universal. E esse fluido é o veículo do nosso pensamento, da nossa prece. Né? Porque a gente aqui está falando para fazer a prece por outro. Como é que essa prece vai chegar ao outro? Através do pensamento. E não há barreiras. Não importa se nós estamos aqui encarnados e os nossos queridos já estão desencarnados. O afeto, o amor, o pensamento não tem barreiras. Eles se conectam conosco e nós com eles. Nós nos conectamos com essa espiritualidade que nos ajuda, que nos auxilia. Olha que importante a gente entender isso. A gente entender realmente isso com profundidade. São dois atributos valiosíssimos que são do espírito, é uma força, uma potência que a gente ainda está despertando para exercitar. Né? E quando isso estiver associado ao bem, olha que beleza, né? Porque muitas vezes a gente tem o pensamento, mas ainda é voltado para o mal. Mas tudo bem, ainda faz parte da nossa condição ainda, né? De inferioridade, ainda, né? Então é muito importante. Essa questão aqui é magnífica. Olha só, questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Lembra lá no começo quando eu falei que tem gente que fala, para que eu vou fazer prece? Deus sabe de tudo que eu preciso, não vai mudar nada na lei de Deus porque eu estou pedindo. E vamos à resposta dos espíritos, né? Então lá. Então a gente pode modificar a natureza das nossas provas e desviar o curso, ou seja, se a gente orar muito, fazer muita prece, a gente vai deixar de passar o que a gente tem que passar? Essa é a pergunta. A resposta dos espíritos. Vossas provas estão nas mãos de Deus. E há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar, com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor? Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Olha que resposta dos espíritos. Né? Não vai mudar. Porque as leis de Deus, elas existem, elas são imutáveis. E nós é que vamos aí nos ajustando, acertando e errando, até aprendermos a praticar as leis de Deus. As leis do amor, as leis da lei da justiça, da caridade. Mas é exatamente o que eu falei. Muitas vezes a gente, nas nossas preces, pede algo que a gente quer que aconteça por milagre. Mas a gente não quer fazer a nossa parte. O Evangelho, Jesus, o tempo todo fala em ação. Eu já fiz uma palestra aqui falando disso, destacando a importância do verbo aqui. Do verbo que é o agir. O verbo é ação. O tempo todo, ide, levante, siga. Para que a gente tome uma atitude.
A gente não pode querer que Deus derrogue as suas leis para nos beneficiar, né? Igual assim, hoje eu queria tanto que chovesse. Aí começa a chover, a gente reclama. Aí está beneficiando uma coisa. Aí a gente começa a reclamar, mas hoje eu precisava que desse sol. Imagina o caos, a confusão geral, se Deus ficasse aí ouvindo cada um. Né? Fulano quer isso, fulano quer aquilo. Porque às vezes o que é bom para a gente não é bom para o outro. Mas a gente acha que como é para mim, tem que ser assim. Não é? Né? Não vai derrogar as leis da natureza, não. O que a gente tem que resolver na nossa vida, o que a gente tem que melhorar, a gente tem que ter atitude. E se a gente tiver atitude, ajuda-te e o céu te ajudará. Não é ficar sentado esperando o céu ajudar e não agir, e não ter atitude, e não fazer. Né? Fala o tempo todo lá, tem de bom ânimo, levanta. Quantas vezes Jesus, nas suas parábolas, quando estava lá curando as pessoas, naquelas situações, ele falava, a tua fé te curou, você fez a sua parte. Eu só estou dando uma mãozinha, mas a tua fé te curou. Somos nós que temos que resolver. Se nós temos um problema, se nós temos que ter atitude, vamos ter coragem de ter aquela atitude. Vamos fazer a nossa parte. Né? E que a ajuda vai vir. É a lei do pensamento, é a lei da sintonia. Se nós vibramos no bem, se nós nos esforçamos para fazer o que é correto, nós vamos atrair espíritos que vão nos auxiliar. Mas se nós queremos continuar tendo os mesmos comportamentos, mantendo a mesma conduta, emanando ódio, vibrando na negatividade, nós também vamos atrair espíritos que vão ser negativos, que vão nos auxiliar aí nos nossos intentos. A vida nos dá o que a gente oferece. Se a gente quer o bem, se a gente busca fazer isso, mesmo com limitações, mesmo com dificuldades, nós vamos ser auxiliados. O que a gente emitir é o que a gente vai receber. É uma lei, a lei da sintonia. Né? E muitas vezes a gente não vai estar bem, tem dias que a gente não vai estar bem, que a gente vai estar vibrando mal. Tudo bem, faz parte. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas nós temos que nos conectar com algo maior. Nós temos que entender que aquela situação que a gente acha que é a desgraça da nossa vida, que é o fim da linha, não é. É a oportunidade que nós vamos ter de resolver problemas, de reaver nossos pensamentos. Nós queremos, às vezes, muitas coisas diferentes na nossa vida, mas queremos nos manter naquele lugar de pensar igual, de ter hábitos iguais, e a gente quer resultado diferente. Como que a gente vai alcançar um resultado diferente se a gente faz as mesmas coisas? Não dá certo. Se a gente quer chegar a um lugar, a gente tem que deixar aonde a gente está, né? E aí, ir evoluindo e crescendo, né? Então, essa resposta aqui eu achei fantástica, né? Então, não tem milagre nenhum, né? A gente é trabalho. E a questão 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A resposta: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhes esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Né? Nós acabamos aí de passar, né, pelo que
comemora aí que é o dia de finados, né? Que para nós espíritas a gente respeita, mas a gente sabe que eles não estão mortos, a gente faz a prece por eles, a gente, né, aconselha que não tem necessidade de ir ao cemitério, aquela coisa toda que a gente sempre fala aqui, mas isso fica a critério de cada um, porque o que nos conecta com eles é o pensamento. Mas muita gente não gosta. Eu vou pensar em fulano que já morreu, vai ficar lá em casa. Como, orando ou deixando de orar, eles não vão se conectar conosco. A gente é que entende de forma equivocada. Porque é tão bom a gente entender, compreender que eles estão lá na sua vida, continuando, estão evoluindo e nós aqui. Isso não é interrompido. As nossas relações de afeto e de amor não são interrompidas com a morte. A morte não existe. Como aniquilação, como nada. Isso não existe. Nós nos conectamos com eles. A nossa forma de conviver com eles é que vai ser diferente. Ele não vai estar mais ali, sentado naquele lugar na mesa, não vai usar aquela roupa, não vai, né? Materialmente falando. Mas o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, ou também o nosso ódio, também continua, até que a gente se resolva. Então, orar pelos espíritos sofredores, pelos nossos queridos que já desencarnaram, pelos espíritos suicidas, como esses irmãos precisam de prece, de ajuda. No céu e inferno, a gente tem lá a segunda parte das comunicações dos espíritos e dos espíritos sofredores, e todos eles são unânimes em dizer o quanto a prece lhes ajuda, o quanto alguém pensar neles lhe traz consolo, faz com que eles queiram uma situação melhor. Então, a gente deixar de orar por eles porque eles não estão mais encarnados, ou porque as pessoas acreditam morreu, acabou, ou porque acredita morreu ou vai para o céu, aí não precisa de prece, ou vai para o inferno, está condenado, também não precisa. Outra forma equivocada da gente entender. Não existe céu, não existe inferno. Eles continuam a sua evolução, continuam aprendendo. E nós podemos nos conectar com eles. Isso é uma forma de caridade, de nos aproximarmos dele. Como é bom a gente poder pensar no nosso ente querido. E às vezes a gente sonha com eles, a gente se encontra durante a noite, ou a gente recebe uma comunicação quando eles podem, quando é necessário. Essa comunicação, esse intercâmbio, essa convivência amorosa, ela não termina. Deus seria extremamente mau e injusto se ele assim procedesse. Eles continuam a sua evolução, continuam aprendendo. E nós vamos continuar aqui até podermos estar lá com eles e depois voltarmos e continuarmos nessa evolução que é contínua, né? E para a gente terminar, vamos lá no finalzinho do capítulo 27, né? Toda hora eu olho esses... É 27, gente? Já passei. Esses números em romano, acho que eu pulei na aula de matemática. Eu me confundo com essas vezes xizinho, essas coisas. Eu falei, não, peraí, é 27 mesmo. Vamos lá. Eu sempre, o pessoal morre de rir. Não, peraí que eu confundo um pouco. Vou chegar lá. É isso mesmo. É a comunicação aqui, é um trechinho de uma comunicação aqui de um espírito que fala sobre a maneira de orar. É no capítulo 27. Vamos lá. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos, né? O que na maioria dos casos pedis a Deus? O que a gente pede, né? Já vos tende lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Ah, não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir
É o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis com vós mesmos, em vós mesmos, com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrentes de graças e de consolações se derramará sobre vós. Não é? A gente sempre faz prece, e às vezes muito voltado só para as coisas da matéria. E pouquíssimas vezes a gente pede: me ajude, meu Deus, a ser melhor, a ser menos egoísta, a ser menos orgulhosa, a ser menos vaidosa. Porque isso requer de nós trabalho, isso requer esforço, dedicação, estudo, observação, paciência. E às vezes a gente tem dificuldade com isso. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistides os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Então a prece, meus queridos, é isso. É o dia a dia. Não é a prece com horário, nem hora marcada. A prece, na verdade, é a nossa conduta, que a gente tem com a gente mesmo, que a gente tem com o próximo, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação uns com os outros, né? Então, que a gente possa entender um pouco mais, usar desse recurso valiosíssimo que é a prece, que nos ajuda, que nos auxilia, em qualquer momento, em qualquer lugar, que a gente esteja atento e aprenda a usar tudo isso que a gente já está recebendo, que a gente já está tendo oportunidade de conhecer, né? Espero que a gente possa ter refletido um pouco, pensado um pouco mais, porque é isso que a doutrina faz, né? Ela tira a gente do pensamento comum, faz a gente pensar maior e de uma forma diferente. Então, que a gente possa usar a prece em todos os momentos, sempre quando a gente precisar, para louvar, para agradecer, para pedir e para seguir com força e com coragem na nossa caminhada. Obrigada a todos e até a próxima.